Sequência da Epístola de São Tiago Apóstolo. Irmãos, sede praticantes da palavra e não meros ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Com efeito, aquele que ouve a palavra e não a põe em prática é semelhante a alguém que observa o seu rosto no espelho. Apenas se observa, sai e logo se esquece de como era sua aparência. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei perfeita, que é a da liberdade, e nela persevera, não como um ouvinte distraído, mas praticando o que ela ordena, será feliz no que faz. Se alguém julga ser religioso, mas não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo, a sua religião é vazia. Religião pura e sem mancha diante de Deus e Pai é esta: assistir órfãos e viúvas nas suas dificuldades e guardar-se da contaminação do mundo. Sequência do Santo Evangelho segundo São João. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não me perguntareis mais nada. Em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Eu vos tenho falado essas coisas por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas abertamente vos darei a conhecer o que se refere ao Pai. Naquele dia pedireis ao meu nome, e não digo que eu rogarei ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amais e credes que saí de junto de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, de novo deixo o mundo e vou para o Pai. Os seus discípulos lhes disseram: agora sim falas abertamente, não por meio de figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não necessitas de que alguém te faça perguntas. Por isso cremos que saíste de junto de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Nossa Senhora das Dores. Podem sentar, por favor. Alguns avisos. Hoje, domingo, 22 de maio, quinto domingo depois da Páscoa, missa cantada às 9h30 da manhã, missa rezada às 7 da noite, às 17 horas, às 5 da tarde, e às 18h30, ofício do Rosário. Amanhã, segunda-feira, dia 23, segunda-feira de rogações, terça-feira também rogações, quarta-feira, dia 25 de maio, vigília da Ascensão do Senhor. Na quinta-feira, dia 26 de maio, festa da Ascensão de Jesus Cristo. Na sexta-feira, São Beda, o venerável confessor e doutor da Igreja, em memória de São João I, Papa e Mártir. No sábado, dia 28, Santo Agostinho de Cantuária, bispo e confessor. E o próximo domingo é o domingo dentro da oitava da Ascensão, com solenidade externa da Ascensão. De segunda a sexta, missa rezada às 6h25 da manhã, ofício do Rosário às 17h50 e missa rezada às 18h30. No sábado, missa rezada às 6h25 e 8h30 da manhã. Lembramos também as regras para a Sagrada Comunhão. É necessário ser batizado católico sem mistura de outras práticas ou religiões, estar de jejum de pelo menos 1 hora, sem pecados graves na consciência que não tenham sido confessados, e modestamente vestido, ombros e joelhos cobertos, tudo entre os dois. As roupas não devem ser justas, não devem ser coladas, não devem ter transparência nas partes cobertas. Se existem rendas nessas partes, elas devem ter um forro que seja visível. Também lembramos que para a comunhão, que se abra a boca, exteriorize a língua, apoiando ela no lábio inferior, e não movam a cabeça, para que isso evite não aconteça algum acidente. A Epístola de São Tiago de hoje nos faz remeter a uma questão que sempre foi uma disputa clássica entre protestantes e católicos, que é a relação entre as obras e a fé. Existe uma oposição radical entre nós, católicos, e os protestantes nessas questões. Lógico, hoje em dia existe uma grande decadência na teologia protestante. Muitas vezes são seitas que fazem pouco caso de doutrina e que, de fato, se concentram na aquisição de número de pessoas
e que inclusive fazem coisas contrárias ao que eles sempre falaram. Distribuição de relíquias, por exemplo, coisas que eles sempre foram contra. Agora, o fato é que o protestantismo como tal se caracteriza por uma oposição radical entre fé e obras. Para compreender o que eles dizem a respeito disso, é necessário entender um pouco como é que eles veem o pecado original, os efeitos do pecado original sobre nós, sobre a natureza humana. Senhores, nossa natureza humana é aquilo que nós temos e que faz com que nós sejamos o que somos, seres humanos. A natureza humana é a nossa animalidade racional. Para o protestantismo, o pecado original de Adão corrompeu a natureza humana. E essa palavra deve ser recebida com todo o peso que ela tem. O pecado original corrompeu a natureza humana. Como o vinho vira vinagre, como o leite talha e estraga, e não é mais leite. E vinho, depois de ser azedado e se tornar vinagre, não é mais vinho. E não será mais. Estragou, apodreceu, se corrompeu. Essa é a visão que eles têm da ação do pecado original, dos seus efeitos sobre a natureza humana. De que depois do pecado original, a natureza humana foi corrompida. A consequência é que qualquer ato humano é pecado. Um bom padeiro que faz um bom pão, ele peca. O homem peca em tudo o que ele faz. Se ele fala uma blasfêmia ou se ele faz um ato de amor por Deus. Sempre tudo é pecado. Tudo que a pessoa faz é pecado. Ora, a doutrina católica não afirma nada disso. A natureza humana, diz o catolicismo, não foi corrompida pelo pecado original, ela foi machucada. É muito diferente. A partir do pecado original, não há mais graça santificante na alma quando nós nascemos. Nós nascemos sem a graça. Sem a vida de Deus na alma, é necessário readquiri-la pelo batismo. Mas a natureza humana continua boa, mas machucada. A inteligência humana tem uma inclinação natural à verdade. Qualquer pessoa que viesse nos contar uma história que não encaixa bem, a nossa inteligência vê um problema ali. Ela começa a fazer uma pesquisa para entender direito o que está acontecendo. O que foi que aconteceu? Que história é essa que estão me contando? Para descobrir a verdade. É uma inclinação natural das pessoas. As pessoas têm uma inclinação natural ao bem. As mães, os pais, ainda que porventura eles pudessem estar em pecado grave, não tivessem a graça na alma, eles buscam o bem dos filhos. Eles se preocupam com os doentes. O ser humano tem uma inclinação natural à verdade e ao bem. É uma inclinação da natureza humana, sem a qual a inteligência não iria atrás de saber a verdade. A vontade não iria atrás de fazer o bem. É lógico, não basta que nós tenhamos uma capacidade de conhecer a verdade, que é a inteligência. Se não há uma inclinação, ela não se mexe. Ela é uma capacidade de conhecer a verdade, mas ela não vai atrás. Não só nós temos a capacidade de conhecer a verdade, como nós temos uma inclinação a isso. Não só temos uma capacidade de amar o bem, como temos uma inclinação a isso. Mas existe um porém. Depois do pecado original, essas inclinações ficaram machucadas. Existe agora a concupiscência, uma luta interior entre os meus sentidos e a verdade que eu conheço.
Antes isso estava bem regrado, agora não. Existe uma inclinação da vontade a fazer as coisas justas, mas agora existe também uma luta entre ela e os sentidos, entre ela e a imaginação. Esse é o machucado que o pecado original deixou em nós, além da perda da graça. Mas nós continuamos com nossa animalidade racional, inclinada à verdade e ao bem. Um bom padeiro que faz um bom pão faz uma boa obra. Ele não merecerá o céu por causa disso. Se ele não está em estado de graça, ele não terá uma recompensa sobrenatural. Ele não fez aquilo unido a um princípio sobrenatural, mas ele merece uma recompensa natural, pelo menos o salário dele. Um elogio, uma gratificação, um quadro de bom funcionário do final do mês na parede do estabelecimento. E mesmo Deus pode dar para ele outros bens naturais nesse mundo por causa disso. Mas é um absurdo dizer que tudo que o ser humano faz é pecado. Essa é a doutrina protestante original, condenada no Concílio de Trento. A igreja sempre ensinou que o homem pode, inclusive, sem graça nenhuma, fazer boas obras naturais, naturalmente boas. Não servem para merecer o céu. Para isso é necessária a graça, claro. Mas é possível fazer o bem sem a graça, um bem natural, que tem seu valor e que não é completamente separado da vida da graça. Esse bem permite que a pessoa se disponha para a religião, que ela se disponha para a graça, para se arrepender dos seus pecados. Dizer que simplesmente porque a pessoa não está em estado de graça, então não há mais nada a fazer, mesmo na ordem natural das coisas, é um absurdo. Seria facilitar todo tipo de indisposição por parte das pessoas para as coisas sobrenaturais. As boas obras que as pessoas fazem ainda em estado de pecado grave têm seu valor natural e impedem que a pessoa vá se indispondo cada vez mais para a vida da graça. Ao contrário, as dispõe mais. O protestantismo também diz que com a paixão e a morte de Cristo, essa nossa corrupção, a nossa podridão natural depois do pecado original, não foi mudada. O homem permanece podre. Nossas obras são sempre más. O que acontece é que quando o homem acredita em Jesus Cristo, Deus cobre essa sujeira toda com um manto e faz de conta que não vê. E assim a fé salva. Só a fé, não as obras. Atenção, quando São Paulo fala que a fé salva, ele não fala só a fé. Quando eu digo que eu preciso de pó de café para fazer café, eu não digo que eu preciso só de pó de café, preciso de água também. Quando São Paulo diz que a fé salva, ele não diz só a fé. Há outras coisas além da fé, mas a fé salva, lógico, mas não só a fé. Como São Tiago diz hoje, sem as obras ela é morta. Mas para o protestante não. A graça não muda as pessoas no interior delas. Ora, isso vai contra a Sagrada Escritura. Davi fala no Salmo 50, no Miserere: Inova-me in visceribus meis, renovai-me nas minhas vísceras. É o modo mais eloquente que ele encontra na linguagem, no hebreu, de ideias concretas, para expressar uma mudança interior, não só uma aparência exterior. Renovai-me nas minhas vísceras, no mais interior da minha alma. A graça muda as pessoas por dentro de verdade, ela não faz só uma aparência de justiça e as pessoas continuam podres por dentro. A graça de fato me faz ser filho de Deus e agradável a Deus de verdade. Não é um esquete, não é uma mentira, não é um faz de conta.
De fato, quando estou em estado de graça, não tenho pecado, a não ser que eu volte a cometê-lo. As minhas obras feitas por mim, junto com a graça, são de fato boas obras mesmo. Não são obras ruins, que Deus faz de conta que não vê, porque a graça é uma espécie de pano que cobre a nossa podridão. Não, a graça renova cada um de nós por dentro. E por isso, para o protestante, as boas obras não influenciam em nada a salvação, elas são todas más. Mas para um católico isso é um absurdo. Eu me salvo, de fato, com as minhas boas obras feitas em estado de graça. De fato, eu sou causa também da minha salvação. Lógico, não se pode dizer que os protestantes sejam assim, tão contra as boas obras. É verdade que Lutero disse, crê fortemente e peca mais fortemente ainda. É verdade que ele falou isso. Mas isso é uma coisa tão desvairada, que em pouco tempo, o bom senso natural se impõe. Na prática, não se encontra protestante que diga que pouco importa cumprir os mandamentos ou não. Eles pregam que nós devemos viver de maneira honesta, que Deus quer isso, que é um sinal de gratidão para com Ele. Mas elas permanecem ainda sem nenhuma causalidade na salvação da alma. Isso está errado. E o que acontece é que, entre dizer que as boas obras não são necessárias à salvação e negligenciá-las de fato, é um passo. Existe um passo só entre negligenciar as boas obras, tendo dito antes que elas não são necessárias à salvação. De modo que, de fato, no mundo protestante, existe uma grande negligência em relação à moral. É conhecida uma frase que Lutero falava para um outro protestante, Melanchthon, que quando ele tivesse tentações contra a fé, que ele deveria desviar essas tentações tendo pensamentos impuros. Porque com pensamentos impuros, como não era contra a fé, ele não se condenaria, porque só a fé salva. Mas se ele tivesse pensamentos contra a pureza, não tem problema, porque as boas obras não mudariam nada. Isso aqui é um absurdo. Jesus Cristo é muito claro. Quem olhar para uma mulher com um olhar de malícia já cometeu adultério no seu coração. Eu queria saber como é que Lutero concilia as duas coisas. Eu gostaria de fazer um alerta. Lógico, todo sermão tem que ter uma consequência prática, justa, adequada, né? Existe uma notável influência protestante desses princípios aqui em nós, por duas razões. Primeiro, a experiência mostra que, sobretudo no mundo tradicionalista, existe uma visão da natureza humana muitas vezes pessimista demais. Atenção! Lógico, todos nós defendemos que existe o pecado original, que existe a concupiscência, que devemos evitar as ocasiões de pecado, etc. Que o pecado original de fato machucou a natureza humana. Mas é comum encontrar pessoas que acreditam, pessoas estudadas inclusive, que o pecado original alterou a natureza humana de verdade. Fez ela ser diferente, uma nova natureza. Nova no sentido de diferente de como era criada por Deus. Isso está errado. Senhores, a natureza das coisas, o que elas são, ela não pode ser alterada. Se isso acontece, a coisa deixa de ser o que ela é. Vinho passa a ser vinagre, é outro ser. Não existiu corrupção e alteração da natureza humana depois do pecado original, de modo que o ser humano teve a natureza humana dele mudada. Isso é metafisicamente
impossível. A natureza humana ser alterada e continuarmos sendo seres humanos, mas que coisa absurda. E existe uma certa ideia vaga, nebulosa, de contornos não muito nítidos, em muitas pessoas, de que o pecado original, de fato, alterou a natureza humana. De que o ser humano é outro ser depois do pecado original. Isso não. Nós continuamos animais racionais, seres inteligentes, cuja finalidade da nossa vida é conhecer a verdade na vida virtuosa e, sobrenaturalmente, se salvar. Mas nossa natureza humana não foi corrompida, não se transformou em outra coisa com o pecado original. Eu falo isso porque isso tem influências seríssimas na vida espiritual das pessoas. Se as pessoas não têm uma noção adequada de como é que a natureza humana, mesmo depois do pecado original, se relaciona com a graça e com Deus, a vida espiritual delas vai ser, ainda que elas não se deem conta, ainda que achem que estejam corretas, bastante prejudicada. Elas terão ideias complicadas a respeito de como é o ser humano, mesmo sem estar em estado de graça, sobre a bondade que existe fora da igreja, mesmo entre os pagãos. Vai ver as obras que os pagãos fazem todas como podres. Se alguma coisa não vem diretamente da igreja católica, então é ruim. Isso está errado, isso aí. Pelo menos obras boas os outros têm, fora da igreja. Naturalmente boas. Não servem para salvação, mas os dispõem a se aproximar de Deus e de receber a graça, que é necessária à salvação. E a graça é dada por meio da igreja. Depois existe uma notável influência protestante entre nós, por causa da nova direita. A nova direita tem uma influência protestante grande nas suas fontes. Ideias de política, ideias de pedagogia, casos vivenciados por nós, de pegarmos apostilas de homeschooling traduzidas de outra língua, que dizia tudo está na Bíblia. Não, isso é protestantismo, porque veio de um meio protestante. Cuidado com influências protestantes em coisas que podem ser boas. Mas se vai beber numa fonte protestante. Na moral também, é necessário reconhecer que existe hoje em dia um descaso lamentável em relação à moral, em meios direitistas. É impressionante ver a benevolência com que se tem nesses meios, muitas vezes, com pornografia. Não só por fraqueza, mas por defesa sistemática de não ver problema em coisas que vão contra o pudor. Propaganda de filmes e de séries que são péssimos, com coisas assim escandalosas, coisas graves. E se fala dessas coisas como se faz propaganda para as pessoas assistirem. Onde está o mínimo de moral católica nisso? Antigamente, há uns décadas atrás, pelo menos o sexto mandamento ainda era uma espécie de muralha, assim, que as pessoas não ultrapassavam, pelo menos no discurso. Hoje em dia, nem isso. Influência protestante, de fazer pouco caso da moral. Porque entre dizer que as boas obras não são necessárias à salvação e negligenciá-las é um passo. E existe uma grande influência protestante na nova direita. E depois isso passa para quem fica flertando com esses meios. E a apostila de São Tiago é muito clara. As boas obras são necessárias para a salvação. Fé e boas obras. Como para fazer café é necessário de pó de café, mas também água. Não só pó de café, não só água, mas os dois. Não é só fé que é necessário para se salvar. Fé é necessária à salvação, mas boas obras também.
Do contrário, se encaminha a vida católica de um jeito completamente precário. Facilitadores de pecados, argumentos para justificar apegos, que são facilitadores de pecados. Uma visão justa, então, da natureza humana e da relação entre as boas obras e a fé e a graça são necessárias, é necessária essa visão correta para que nós tenhamos uma vida católica justa e equilibrada. Do contrário, seremos católicos sempre com alguma falta de equilíbrio doutrinário e moral. Sejamos católicos sempre, de maneira honesta, franca, mas sobretudo fazendo valer, porque temos fé, a integridade das nossas boas obras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Credo em um Deus,